Abra sua Bíblia comigo no Salmos 23. Aleluia. Salmo de número 23, Salmo de Davi. Vamos meditar nessa palavra nessa noite, confiados nele, esperando nele, porque ele é um bom pastor. É um salmos que todos conhecem, cristãos, não cristãos, protestantes, não protestantes, quem conhece a vida de igreja, quem não conhece. Obrigado, Sânio. Vamos ler nessa palavra hoje, Salmo 23, você encontrou, diz amém. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz às águas tranquilas. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça, por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Que palavras poderosas. Davi certamente estava muito inspirado, cheio de Deus. Talvez diante de alguns desafios da vida, talvez diante de algumas incertezas, mas o relacionamento que ele tinha com Deus era o sustento dele. E quando ele faz esse salmo, ele está confiado, seja no dia do sol, seja no dia de chuva, seja no dia bom, seja no dia mau. Ele está consciente que o Senhor é um bom pastor e nada vai lhe faltar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nesta noite, estamos aqui reunidos na tua casa, na tua presença, aonde dois ou mais estão reunidos no teu nome, e ali tu estás presente. Nós somos privilegiados nessa noite por termos escolhido estar aqui, porque na tua casa, onde o Senhor está, há sempre grandes possibilidades de acontecer milagres, maravilhas, libertação, salvação, resposta. Na verdade, jamais o Senhor dispensou o teu povo de qualquer maneira, mas o Senhor sempre nos visita com teu poder. Nessa noite, que a tua palavra possa nos encontrar e transformar a nossa vida, porque a palavra do Senhor, ela é capaz, Pai, de penetrar no mais profundo da alma, e mexer aonde é preciso mexer, e retirar o que é preciso retirar, e limpar aonde é preciso limpar, e transformar, de forma que nós, ó Pai, neste tempo, para esta hora, possamos viver, ó Pai, a Tua vontade executada na nossa vida. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Davi, ele foi um pastor de ovelhas. Davi, antes de ser rei, ele conduzia as ovelhas de seu pai. E Davi, ele era um pastor de ovelhas extremamente dedicado. Para alguns, ele era apenas um pastorzinho de poucas ovelhas. Vocês lembram dos irmãos de Davi, quando Davi chega em Jerusalém, está tendo ali uma ameaça do Golias, do gigante contra Israel. Saul e todo o exército de Saul está curvado diante de Golias. O pânico se instalou naquele exército.
Golias está enfrentando aqueles homens, dia e noite. Pela manhã ele desce o vale, ele diz para Israel: será que tem homem aí? Se tiver, desça. Logo quando o sol raia, todos já ficam apavorados. Antes do sol se pôr, no findar do dia, Golias volta novamente, desafia Israel. E Davi chega num cenário como esse, e ele ouve falar sobre uma recompensa que o rei daria para quem vencesse Golias. Davi não era experimentado em guerra, Davi não tinha nenhuma experiência em batalha, mas ele tinha experiência em cuidar de ovelhas. E quando ele chega para entender, se inteirar mais do assunto, os seus irmãos estão vendo e falam: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Eu sei que você tem um coração mau, que você está aqui espiando, querendo fofocar. Cadê aquelas poucas ovelhas? Onde você deixou? Mas mal sabia eles que Davi ele era um pastor responsável. Ele não deixava as suas ovelhas ao acaso. Tanto é que quando Davi se dispõe a ir lutar contra Golias, Saul se incomoda com a situação, porque Davi, ele era um garoto, sem experiência em batalha, sem uma musculatura apropriada de um soldado. E aí Saul vai conversar, fazer uma entrevista com Davi, e quando ele fala: olha, Davi, é difícil, é impossível você vencer Golias. Golias é um soldado experimentado, desde a sua juventude ele já está nas batalhas, facilmente ele te derrotaria. E aí Davi fala assim: olha, rei, deixa eu te contar a minha história. Eu sou um pastor de ovelha. É verdade que eu cuido de poucas ovelhas do meu pai, mas cuido com diligência. Esses dias, um urso tentou tirar uma das minhas ovelhas. Eu fui lá, ataquei o urso, matei o urso e salvei a ovelha. Aí Saul certamente espantou, venceu o urso. Depois Davi diz assim: mas tem outro capítulo dessa história. Outra vez foi um leão. O leão tentou roubar uma ovelha, tomar uma ovelha. Eu fui lá, lutei contra o leão, venci o leão e salvei a ovelha de meu pai. Se Deus me deu vitória contra o leão e contra o urso, também me dará contra esse filisteu que ousou desafiar o Deus de Israel. Davi, então, ele entendia muito bem sobre proteção, porque ele cuidava dessas ovelhas. Quando Davi se dispõe a ir para a batalha, é porque ele teve a compreensão, discernimento daquela batalha. Ele entendeu que naquela batalha de Golias contra Israel, Golias não estava desafiando o exército de Israel, mas Golias estava desafiando o Deus de Israel. E sob essa condição, Davi entendeu: ora, se Golias desafiou o Deus de Israel, essa batalha já está ganha, porque ninguém na história que desafiou o Deus de Israel e foi para a batalha contra o Deus de Israel saiu vitorioso, mas em todas as batalhas o Deus de Israel venceu, porque Ele é Deus com D maiúsculo. Você devia glorificar o nome do Senhor, porque se em algum momento na sua história existir desafios que estiverem desafiando o Deus da sua vida, a sua fé, o que você crê, você pode fazer como Davi. Você tem que lembrar dos capítulos da sua história, dos milagres que você já viveu, das ocasiões que Deus te deu vitória e concluir: se Deus me deu condição de vencer aquele urso, aquele leão,
aquele exército também me dará contra esse problema, porque esse problema está desafiando a minha fé, e a minha fé não está firmada em homens, a minha fé está firmada num Deus vivo, Criador dos céus, da terra e do mar. Amém? Davi então, ele entendia isso, e aí, como ele era esse bom pastor, no momento de desafio da vida, eu não sei quando Davi escreveu esses salmos. Talvez ele já era um rei consolidado. Mas Davi, ele era um homem de batalha. Frequentemente ele estava em batalha, ele estava em guerra. Davi, por vários instantes da história dele, ele está batalhando, ele está pelejando. Deus está lapidando Davi, está formando Davi, está gerando Davi. Mas Davi é um homem de batalha. Talvez ele escreve esse salmo já nesse momento, como rei. E talvez ele estava passando um desafio muito grande. Porque Golias, irmão, foi um dos desafios mais fáceis de Davi de vencer. Foi um dos mais fáceis. Depois que ele vence Golias, Davi tem vários desafios extremamente profundos para vencer. Várias guerras são travadas com Davi. E ele vai vencendo, uma a uma. Então, talvez, diante do desafio, ele lembrou do quê? Ora, se eu, cheio de falhas e defeitos, cuidava das ovelhas de meu pai, não deixei em nenhum momento faltar nada para aquelas ovelhas, quanto mais o Deus que está no céu, o Deus perfeito, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Aí, Jesus, ele falando a respeito de oração, ele falando a respeito de pedir, de buscar, de encontrar, ele vai validar essas palavras. Ele vai dizer assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscar, buscar e encontrará. Bater, bater e abrir-se-vos-á a porta. Porque todo o que pede, todo o que busca, e todo o que bate a porta lhe será. Aí Jesus fala assim: porque você, sendo mau, se o seu filho te pedir pão, você jamais vai dar uma cobra para ele. Então, se você, com seus defeitos, sabe dar boas coisas aos seus filhos que lhe pedem, quanto mais o Pai que está no céu, que é Pai perfeito, que é Pai bondoso, que é Pai amoroso, Ele sabe recompensar, Ele sabe ouvir um clamor de um filho, Ele sabe dar aquilo que é necessário para os seus filhos. Então, não reclame, não murmure, diante da jornada da vida, dos desafios que a vida nos impõe. Se você se propôs se relacionar com Deus, se você acredita neste Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, Criador da sua vida, diante dos desafios, conclua isso firmemente em seu coração. O Deus que eu sirvo, que eu entreguei a minha vida, que eu fiz uma confissão de fé, Ele, além de várias coisas, Ele tem uma característica que eu me apoio. O meu Deus é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter essa certeza que Davi teve em algum momento da sua vida e que caminhou com ele ao longo da sua história. E aí ele entende o seguinte, aqui ele vai narrando uma empreitada de um pastor de ovelhas. Então, no caminho dessas ovelhas, esse bom pastor, ele me faz deitar em pastos verdes, ele me conduz às águas tranquilas, ele restaura a minha alma, a minha vida, e me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome.
Ou seja, se eu confio no meu pastor, se eu confio no meu Deus, se eu entreguei a minha vida ao meu Deus, eu agora estou sendo conduzido por Deus. E aqui é um mistério muito grande e que a gente precisa ter fé na vida, na fé em Deus para caminhar nessa jornada. Por quê? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que, se nós de fato somos ovelhas deste pastor, que é Deus, e Ele está nos conduzindo, tem momento da nossa vida que a gente questiona: cadê meu Deus? Cadê o meu pastor? Como eu cheguei aqui? Será que eu estou sozinho? Será que Ele me abandonou? Será que Ele esqueceu de mim? Talvez Davi estava num momento como esse, e ele precisa trazer à memória dele o que traz esperança. Ele precisa trazer à memória dele o que ativa a fé dele. Ele precisa lembrar da identidade dele em Deus. Ele precisa lembrar das histórias que ele já viveu em Deus e concluir que esse Deus estará com ele. Essa é a nossa fé. Há momentos na vida que é complicado, mas esse Deus, Ele nos guia em passos verdejantes. A vida é cheia de estações, é cheia de momentos. Tem momento que a gente está em agitações, tem momento que a gente está calmo, tem momento que a gente está em guerra, tem momento que a gente está em paz, tem momento que a gente está chorando, tem momento que a gente está rindo. Salomão, em Eclesiastes, ele vai dizer: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de espalhar, tempo de juntar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. Há tempo para todas as coisas. Mas ele conclui Eclesiastes que, independente deste tempo, ele fala assim: mas em todo tempo esteja alva as suas vestes. Ou seja, santifique-se no Senhor, limpe-se no Senhor, permita o Senhor te purificar, te santificar, te encher. E em todo tempo, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, nunca falte a graça do Senhor, a unção do Espírito Santo. Nunca falte a condução de Deus na sua vida, nunca falte. Há tempo para tudo, mas em todo tempo estejamos nós firmados neste bom pastor, que nos conduz em passos verdejantes, que nos leva às águas tranquilas, que restaura a nossa vida. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus que pega o homem do pó e do monturo e o faz assentar ao lado dos príncipes, os príncipes da sua terra. Ele é o Deus que pega a mulher estéril e dá vida ao seu ventre, e essa mulher gera filhos e vive alegremente no seu lar. Ele é o Deus que pega os cacos da nossa história, junta tudo e faz algo poderoso, digno de ser aplaudido, digno de falar: nossa, somente Deus podia fazer isso, homem não é capaz de fazer isso. Ele é o Deus que ainda age nas pequenas, nas grandes coisas. Ele é Deus que restaura a minha vida. Eu não sei como você está finalizando o seu 2023. Eu não sei como tem sido o seu ano. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas se porventura você hoje veio aqui pedindo algo para o Senhor, eu quero te dizer: o Deus poderoso que ainda restaura vidas, Ele está aqui e Ele é capaz de restaurar a sua vida, te colocar de pé, te fazer caminhar com a cabeça erguida e cumprir na sua vida esta palavra, porque Ele é e sempre será o nosso pastor, e aquele que confia nele, nada vai te faltar. Amém? Aí Davi vai dizer: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado
me consolam. Aí aqui precisa de fé. Precisa de fé nos dois extremos, quando a gente está em passos verdejantes, para a gente não esquecer que foi Deus que nos levou até lá. Porque tem gente que esquece que foi o favor de Deus que te fez prosperar, que te tirou daquela situação. Tem gente que faz voto com Deus e esquece no meio do caminho. Depois que não tem pressão mais, que não tem mais aquele peso, está tudo certo, vai relaxando na jornada com Deus. Os extremos, eles são sempre preocupantes e nós precisamos estar sempre olhando para Cristo. No dia de grandes vitórias, no dia do pódio, no dia dos aplausos, no dia das bajulações, o Senhor também está nos vendo e está vendo onde está nosso coração. Se nosso coração está naquilo ou está nele. Se nós estamos nos embriagando com as vitórias, com os sucessos, ou se nós estamos entregando para Ele. Mas aí também tem o dia mau. O dia mau, ele é inevitável. Passar pelo dia mau faz parte do processo de qualquer pessoa que está em progresso. E tem algumas razões porque Deus permite a gente passar às vezes pelos vales da sombra e da morte. Uma delas é que nós só vamos descobrir o propósito de Deus na nossa vida quando submetido a grandes pressões. Quando diante de algumas guerras, de algumas lutas, você vai tendo consciência em Deus do que Ele te chamou para fazer, de quem você é, do que é preciso ser feito. No dia da guerra, na pressão da batalha, a gente descobre habilidades que na calmaria a gente jamais usaria. Um homem, ele só torna furioso quando ele se vê ameaçado. Mas está tudo bem, ele fala manso, está tudo certo. Mas você conhece a força de um homem se você vê ele sob ameaça. Se ele vê os dele sob ameaça, ele precisa de agigantar, virar um leão, virar bravo. A fúria do homem começa a aparecer. Há habilidades em nós, há dons em nós, há talentos em nós, que é no dia da batalha que a gente consegue identificar. E não é porque Deus não confia em nós, é porque Ele quer que você descubra, Ele quer extrair de você o melhor. E nada melhor que a pressão, que a guerra, para você se posicionar, ir para frente e melhorar. Nada melhor. Todos da Bíblia passaram pelo dia mau. O século 21, qualquer homem, qualquer mulher vitorioso, de grandes conquistas, eles têm algum capítulo difícil de ser superado. Mais do que isso, a Bíblia não é um livro que só conta história perfeita. Ao contrário, a história de Davi é cheia de imperfeições, é cheia de problemáticas, é cheia de erros, que se Davi vivesse no nosso dia, talvez a gente gostaria de aplaudir ele de longe, não queria sentar perto dele por alguns episódios da vida dele. Mas essa é a beleza da vida. Tem capítulo da minha história que eu gostaria de esconder, deixar ele trancado em 7 chaves. Mas não funciona assim. Um dia vão contar a sua história, a minha história, e vão ter que contar tudo. Mas a beleza de Cristo em nós é porque Ele nos fez novo. Eis que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou nova criatura. Então, se nós parássemos a nossa história naquele capítulo da vergonha, naquele capítulo que a gente não gosta de voltar, naquela história que ou fui machucado, ou machuquei, ou foi difícil demais, ou errei profundamente. Se nós parássemos ali, talvez teríamos razões para querer esconder a história. Mas a beleza do Evangelho, a beleza de Deus, a beleza de Cristo, a beleza do pastoreio de Cristo na nossa vida é essa. Que por vezes nós nos encontramos com Deus nesses capítulos ruins, esses capítulos da vergonha. Aí vem Cristo, transforma a nossa vida, restaura a nossa alma,
nos leva para o caminho correto, para o caminho perfeito, nos traz histórias e capítulos de vitória, e aí nós podemos dizer: eu era assim, mas Cristo veio até mim e restaurou a minha vida. Eu fiz isso, mas Cristo me perdoou, me purificou, e hoje nele eu ergo as minhas mãos santas para o céu. Eu era um pecador, mas Jesus lá na cruz me comprou, pagou o preço de sangue, e hoje eu posso entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho, abraçar meu Pai, beijar meu Pai e declarar para o mundo: o meu Pai é um bom pastor, e nada, absolutamente nada vai me faltar. Aleluia. Tem dia ruim, não tem jeito, mas Davi está dizendo: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, Deus está conosco. Deus está conosco quando a gente propõe andar com Deus, quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, quando a gente aceita a palavra, quando a gente dispõe a se relacionar com Ele, Ele está conosco. Nos dias difíceis Ele está com você, Ele está comigo. Tem dia que é difícil, tem dia que a pressão é grande, mas é assim mesmo. Mas eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Porque o teu cajado e a tua vara, elas me consolam. Davi sabia isso com perfeição, porque como pastor ele tinha um cajado, ele tinha uma vara. E ali, o cajado dele, se a ovelha está indo para um caminho, um precipício, algum lugar que não deveria, com o cajado dele, ele era comprido, ele pode pegar a ovelha, ele pode trazer a ovelha em segurança para o caminho correto. A vara não é bater, a vara é direção, é correção, é aqui, cutucando a ovelha, é por aqui, ovelha, é aqui. Davi sabia muito bem qual que era a maneira de um pastor agir com as suas ovelhas. E claro, Davi sabe que na jornada, no apacentar daquelas ovelhas, no sair de um ponto para chegar no outro ponto, ele podia enfrentar os leões, podia enfrentar o urso, podia enfrentar caminhos tortuosos, mas ele tinha um compromisso com as ovelhas. Nós vamos sair desse ponto em segurança e vamos chegar até naquele ponto em segurança. Vocês não vão se perder, vocês não vão morrer, vocês não vão fraquejar, porque eu sou o pastor de vocês, eu vou cuidar de vocês. E ele conta essa história para Saul. Imagina a reunião de Davi com Saul. Saul está amedrontado, Alain, porque Golias, 40 dias de manhã e à tardezinha, ele afronta Saul e afronta o exército. Ele descia, Glauber, e gritava: tem homem aí que é capaz de lutar contra mim? Se tiver e me vencer, os filisteus vão ser seus escravos. Mas se perder, vocês serão nossos escravos. Diariamente, 40 dias. Irmão, quem já passou batalha, a depender da batalha, a batalha a guerra tem hora que depender da guerra que você entra, que você acorda, o gigante já está te afrontando. Seu dia já começa desequilibrado. Você já não consegue mais ter paz para o dia, porque você já foi afrontado logo cedo, você já foi ameaçado cedo, você já foi pressionado cedo. E aí você fala: não, vai acabar esse dia. Vai acabar esse dia. Antes de você chegar em casa, é mais uma pressão, é mais uma opressão, é mais uma ameaça, é mais um desafio. Você não consegue dormir. Você chega em casa, você não passou o dia bem, à noite você não tem graça, está super sem graça, problema martelando na cabeça, você não vai conseguir dormir direito. Se dormir, vai ter vários pesadelos, porque você está sob o efeito do seu inimigo, do seu adversário. Era isso que Golias fazia diariamente.
Saul, ele está desorientado, ele está em pânico, ele não sabe o que fazer, porque ele já nesse momento da história dele, ele como rei, já tinha perdido o controle, ele já não tinha mais a graça de Deus nele. Ele não tem direção para onde ir, ele não sabe para que banda tocar, ele não sabe para que lado ele vai. E homem sem lado é o pior dos homens. Nós precisamos ter lado, você tem que ter princípio, você tem que saber de que lado você é. Porque quem não tem lado, quem não escolhe, eu sou neutro. Eu me dou com vermelho, eu me dou com amarelo, eu me dou com isso. Isso não existe. Homem de verdade tem lado. Ele sabe quem ele é. Isso eu concordo, isso eu discordo, ponto final. Por isso eu vou para a batalha. Por isso eu jamais iria. E nós precisamos ter direção e orientação de Deus. Aquele que teme o Senhor trará instruções para que caminho ele deve andar, para que escolha ele deve fazer. Saul, ele está num momento, irmão Carlos, que ele não sabe para onde ir, ele está perdido. E o pânico toma a cabeça dele. Aí de repente chega Davi, um pastor de ovelhas, um ruivo de boa aparência, ele era de boa aparência. Ele chega lá e ele começa a querer saber mais daquela história, porque Davi, antes disso, isso acontece no capítulo 17 de 1 Samuel, quando ele vai desafiar Golias. No capítulo 16, algum tempo antes desse episódio, Deus já tinha desagradado de Saul, chama Samuel, que era o profeta e juiz de Israel naquela ocasião, e diz para Samuel: Samuel, rejeitei o reinado de Saul, já escolhi um homem segundo o meu coração, e agora vai lá na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e unja um dos seus filhos como rei. Deus também, ele tem uma sacada, né? Por que não falou logo que era Davi para Jessé, né? Ele tem uns mistérios, Deus, né? Olha, filho, eu vou te abençoar, fazer isso e isso. Mas não conta os detalhes do caminho. Ele não conta as pedradas que nós vamos tomar. Ele não conta os muros que nós vamos ter que enfrentar, as cobras que nós vamos ter que matar. Não conta. Ó, Samuel, vai lá e unge um dos filhos de Jessé, rei. Beleza. Samuel chega na casa de Jessé, se apresenta, fala para que propósito ele veio. Jessé se alegra com aquilo. Que pai que não se alegra com isso? Olha, um dos meus filhos agora vai ser rei. E ele fala: chama seus filhos. E ele começa a chamar. O primeiro que apresenta Eliabe, que a propósito era um daqueles que lá no dia que Davi propôs ir para o enfrentamento com Golias, falou: o que você está fazendo aqui, Davi? Se eu conheço seu coração, rapaz, você só tem capa de bom. Cadê aquelas pouquinhas ovelhas lá que você deixou descuidando aí de qualquer jeito? Eliabe apresenta para Samuel, Samuel pensa consigo: é esse aí, é esse que Deus quer, porque é o porte dele, tem tipo, é alto, é bonito, é guerreiro, esse cara é o rei. Aí Deus fala assim: ô Samuel, esse aí eu rejeitei, porque o homem vê o que está por fora, eu vejo o coração. Aí foi passando um por um, até que acaba os filhos de Jessé. Davi não está na brincadeira, ele não chega. Por que Davi não está lá? Por quê? Cuidando de quê? Meu amigo, Deus não chama desocupado. Deus não chama quem está, estou nem aí para a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus quer pessoas que estão comprometidas com algo. Davi está lá no campo. É pouco, irmão, não é muita coisa não, mas ele está cuidando. O que Deus colocou na sua mão, cuida com excelência. É pouco, cuida com excelência. Cuida com diligência, faz com esmero. Porque se o homem não é capaz de obedecer a pequenos comandos, jamais vai conseguir obedecer a grandes comandos. Se o cara não consegue acordar no horário, chegar no horário, como que ele vai liderar? Como que ele vai dar ordem para o horário? Então, Davi, ele está cumprindo pequenos comandos. E aí, Deus falou, não é nenhum desses. Aí Jessé fala
para eles: olha, vocês são meus filhos. Aí Samuel perguntou: acabou? Não tem mais nenhum? Eu falei: tem mais um. Lembrei, Davi, está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. A palavra é essa, irmão, presta atenção nos detalhes da Bíblia. Samuel disse assim: chama Davi, não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Irmão, o lugar que Deus preparou para você, pode ter 1000 na fila querendo sentar, mas se é seu, Ele vai dar ordem: não sentaremos na mesa enquanto meu filho, minha filha não chegar, porque esse lugar é dele, esse lugar é dela. Quantos pode crer nisso e diz glória a Deus por isso? Aí, Davi é ungido rei, naquele dia, na frente dos irmãos, na frente do seu pai. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. No versículo seguinte: e o Espírito de Deus retirou-se de Saul. A partir daquele momento, Davi está revestido do Espírito de Deus. Quando então ele chega lá em Israel e fica sabendo do rei, do Golias, que está tentando lutar, que está tentando desafiar, ele tem direção que Saul não tem. Ele falou: esse grandalhão aí, ele está desafiando, não é Israel e o exército de Israel, ele está desafiando o Deus de Israel. Esse Golias é louco. Essa batalha, ó, facinho eu vou vencer ela, porque eu não vou na minha força, mas eu vou na força do Senhor. Aí ele se propõe aí é quando Saul fala assim: enlouqueceu o menino. Quem o menino acha que é? Chama ele para uma conversa. É quando Davi então fala: olha, eu sou pastor de ovelha, eu já venci urso, eu já venci leão. O mesmo Deus que me deu vitória contra essas forças animalescas aí, vai me dar vitória contra Golias, e eu vou vencer esse Golias. Aí Saul fala assim: não, tá bom, então usa a minha roupa de guerra, porque, afinal de contas, nem roupa você tem, garoto, nem espada você tem, como você vai vencer o cara sem espada? Aí Davi fala: não, ok, né, vamos experimentar. Ele experimenta a roupa de Saul, a armadura de Saul, e ele fica sem mobilidade, e ele não consegue andar. E aí ele fala para Saul: Saul, não dá, essa roupa aí não vai rolar, cara, rei, não dá certo. Ele retira, a Bíblia diz que ele desce no vale, e ele pega 5 pedras lisas. Outra coisa, né? Para que falar que é lisa, né? Mas tem significado. Ele pegou pedras lisas, 5 pedras, colocou no alforje de pastor dele, porque ele arremessava a funda, ó. Davi não sabia lutar com espada, mas ninguém vencia nele na funda. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A minha história serve para te edificar, mas o que vai te fazer ter encontro real com Deus é a sua história. As minhas experiências podem até te despertar, mas você precisa ter as suas experiências com Deus. Contar a história do outro é muito boa, mas Deus quer que você conte as histórias que Ele tem gerado na sua vida. E Davi está nos mostrando isso. Olha, Saul, a sua roupa, ela serve para a batalha, mas não serve para mim. Ou seja, tem coisa que Deus faz com um, que com outro vai ser diferente. Deus tem suas maneiras de agir, a multiforme graça do Senhor. Mas a palavra é uma só, o caminho é um só, a fé é uma só. Mas Ele pode agir na vida de um diferente que age da outra. O que nós precisamos entender é: eu preciso ter histórias para contar em Deus. Eu preciso contar das minhas experiências com Deus. Eu preciso lembrar no dia da peleja o que o Senhor fez até aqui, porque aquele que fez até aqui, Ele é fiel para fazer mais 1 milha, mais 2 milhas, mais 1 ano, mais 2 anos, mais 10 anos, mais 1 século, até o consumar dos séculos. Ele estará comigo e eu vou poder dizer: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Davi então tem história, irmão.
Ele sabe o que Deus já fez na vida dele. Ele conhece. É quando Saul fala, vai. Porque esse cara, ele sabe mesmo, ele tem história, ele sabe. E aí, quando agora Davi está em algum momento da sua história, que ele provavelmente está desafiado, a fé dele está desafiada, ele vai lembrando. Foi um leão, Deus estava comigo. Foi o urso, Deus estava comigo. Foi Golias, Deus estava comigo. Foi Saul que me perseguiu 10 anos, Deus estava comigo. Foi o desprezo de muitos, Deus estava comigo. Foi as conquistas dos reinos que era impossível de vencer, Deus estava comigo. Então ele vai lembrar, sim, mesmo eu andando com Deus, eu ainda posso passar por vale da sombra da morte. Isso não é isenção. Não é isenção. O evangelho não é barato, ele não é fantasioso, ele não é uma promessa falsa. Sim, tem dias que a gente chora. Tem dia que é difícil. Tem dia que a gente acha que não vai conseguir. Tem dia que a gente acha que o oponente é mais forte. Sim, tem dia que a gente dá vontade de entrar debaixo da cama, esconder e ficar por lá. Sim, é difícil. Tem dia que a gente perde uma batalha. Tem dia que a gente é machucado. Tem dia que a gente escolhe mal. E tem dia que a gente passa no vale da sombra e da morte. Mas ainda que eu passar pelo vale da sombra e da morte, o bom pastor continua comigo. Eu não vou temer mal algum. Eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Ele estará comigo. A vara e o cajado do meu pastor, eles vão me consolar nesse dia mau, nesse dia difícil. Ele está comigo. Ele está com você. Ele está no dia mais difícil da nossa vida. Ele está, irmão. Irmão, tem dia que é difícil. Tem dia que você fala, como? Mas tem uma coisa. Se você é como Davi, que tem alguns capítulos aí, de alguns ursos, de alguns leões, de alguns gigantes, que o Senhor pôs no chão, que você viu a vitória, você não deveria temer esse capítulo da sua vida. Você não deveria se prostrar diante desse capítulo da sua vida, da sua história. Sabe por quê? Porque você precisa acreditar no que a palavra diz. E a palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la. Aquele que começou a obra na sua vida, Ele vai concluir, Ele não vai deixar pela metade. O Deus que nós servimos, Ele não é um arquiteto, um construtor que deixa a casa mal acabada, com buraco, mal pintada, sem decoração, sem móveis dentro, sem preencher por dentro. O Deus que nós servimos é um arquiteto, é um engenheiro, é um construtor, que quando ele assume uma causa, assume uma obra, você pode descansar, que ele vai concluir, e quando alguém passar vai dizer, uau, só Deus podia fazer tudo isso. Ele é um bom pastor, e nós podemos dizer, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí, Davi vai dizer, tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Pedi para a Elisama aqui, a pastora Elisama, me ajudar no piano aqui, daqui um pouquinho a gente chama o grupo de louvor. Glória a Deus. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos,
Tu unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Irmão, é assim, Davi, ele passa por várias etapas da vida dele. E quando Deus chama Davi, e Davi ele tem que aceita o chamado de Deus, a primeira coisa que acontece é o Espírito de Deus apoderar de Davi. Quando o Espírito de Deus apodera de Davi, ele tem a visão profética da vida dele. Então ele sabe para que direção ele deve caminhar. Ele entende que Deus chamou ele para ser rei. Pronto. Deus fala lá no profundo de Davi, ungiu ele, falou: você é o próximo rei de Israel. Quando isso vai acontecer, Deus não conta. O que Davi vai ter que renunciar e enfrentar para tornar rei, Deus também não conta. Até porque é aquilo que acabamos de falar. Deus fala algumas coisas para a gente, mas Ele não fala tudo. Até porque, se Deus falasse para mim, da minha história, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e me contasse tudo que eu ia passar, talvez eu falasse: nossa, Senhor, me arruma outra posição. Tem um negocinho mais simples não, mais tranquilo, não precisa de tudo isso não, mas menos luta, Senhor, né? Menos batalha, eu fico aqui na minha de boa, pagando a conta do mês, está tudo certo. Mas quando Deus fala, Deus te mostra lá na frente: ó, eu vou fazer isso. Aí você fica entusiasmado, fala: nossa, Deus me chamou. Deus me chamou para algo. Foi o que aconteceu com Davi. Aí quando Davi vai vencer Golias, Saul fica doido com Davi. E fala: olha, eu quero esse garoto morando lá no palácio. E Davi tem que sair do meio dele, lá de Belém. E ele vai morar no palácio. Ele vai ficar um tempo ali no palácio. Ele vira amigo de Jonatas, filho do rei Saul. E aí tem algo que a gente precisa entender. Sobre ambiência. Sobre ambiente. Tem hora que a gente tem que mudar de ambiente. Se Davi permanecesse lá, na casa do pai dele, junto com os irmãos dele, vivendo aquela vida, ele não viraria rei. Ele ficaria ali, porque ele não acreditaria naquilo, os irmãos não acreditam, o pai não acredita, a vizinhança não acredita, a mentalidade é muito curta, vai ficar lá. O que Deus faz? Deus vai usar uma pessoa que mais tarde vai tornar inimiga dele, para chamar ele para uma nova realidade. Vem para cá, vem para cá. Lá no palácio, Davi, ele vai se modelar com tudo aquilo. Ele vai aprender com um príncipe. Jonatas era um príncipe, então ele começa a aprender como um príncipe vive, como se veste, como que come. Ele passa a ter um ambiente diferente. Lembra de José? Para Deus cumprir o propósito na vida de José, ele tem que sair do meio dos irmãos dele, daquele meio. Não é porque são melhores ou piores, não. É porque ele precisa de viver uma realidade solitária primeiro com Deus, viver num ambiente diferente, aprender sobre outras coisas, se modelar para cumprir aquilo que Deus tem para fazer. Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não obedece, leva Ló. Deu problema, não deu? Ló no meio do caminho com ele, teve um problema lá no meio do caminho, e ele ainda teve que resgatar Ló. Se ele tivesse saído sem Ló, talvez ele não tinha tido problema. Ambiência. Tem hora que você precisa mudar seus ambientes. Tem hora que você precisa sentar nas mesas daqueles que realmente vão te apontar para cima. Tem hora que você precisa de levantar de alguns lugares e falar: não, aqui não dá mais. Porque o que Deus me chamou para fazer, o que Deus me chamou para viver, eu preciso de melhorar essa mente, eu preciso de ver outras coisas. É quando Deus chama Davi, Davi vai para lá, mas daqui um pouco, Saul se revolta contra Davi. Saul ficou com inveja de Davi, porque quando Davi venceu Golias, todos ficaram enlouquecidos com Davi.
E aí daqui um pouco, Davi vira chefe do exército de Saul, e ele ia para as batalhas, e aí Deus era com ele não perdia uma. Ele ia e não perdia uma. Aí começava a gritar: Saul matou milhares, Davi 10.000 de milhares. Aí Saul foi ouvindo aquilo, ele falou: mas esse negócio está errado, eu sou o rei. E ele começou a invejar Davi, e ele começa então a perseguir Davi. E Davi vai viver fugido aí no deserto, uns 10 anos talvez, até Deus cumprir o propósito na vida dele. Então Davi, sem fazer muito esforço, irmão, ele arrumou inimigo, sim ou não? Não tem jeito. A gente, na jornada da vida, nós podemos ser o povo mais bonzinho que for, mais justo que for. Se Deus tem um propósito com você, de liderança, de te fazer um conquistador, inevitável nessa jornada você não arrumar um inimigo. Você vai fazer de tudo para não ter. Você vai fazer de tudo para não despertar no outro o lado ruim. Mas lado ruim, quem tem, ponto final. Você pode ser bom, você pode fazer o que quer. Quem é mau e ponto final. E Davi tinha alguns inimigos. E aí ele fala assim: Senhor, tu preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. O que Davi está querendo falar aqui não é aquela rixazinha, vou mostrar para o outro que eu venci, vou passar lá na porta da casa dele, vou dar um buzinaço. Não é isso que Davi está querendo falar. O que Davi está querendo falar é o seguinte: tu, Senhor, preparas para mim. O que ele está dizendo é: quando o Senhor faz na minha vida, os inimigos que se levantaram contra mim, que acharam que eu estava fazendo com o meu braço, que achavam que era loucura da minha cabeça, eles vão ver que é o Senhor que está fazendo. E quando perceber que é o Senhor que está fazendo, eles sabem que a briga é mais em cima, e eles vão recuar. Tu preparas então uma mesa para mim, é o Senhor que prepara, na presença dos meus inimigos. Irmão, não tem jeito, o que Deus vai fazer na nossa vida, os inimigos vão ver. Aqueles que gostam também vão ver, mas os que não gostam também vão ver. Mas não é para a gente vai descer com isso não, é porque eles precisam ver e falar assim: nossa, não vou batalhar mais contra ele, não vou mais lutar contra ela, porque foi Deus que está fazendo na vida dele, é Deus que está fazendo na vida dela. Você viu? Vou recolher e vou sair. Levanta-te, Senhor, e dispersa todos os teus inimigos. Era essa que era a oração de Moisés. Moisés pedia para o Senhor: dispersa, Senhor, mostra a grandeza que está sobre nós, que vem de ti. Unges minha cabeça com óleo. Nós precisamos de ter unção, graça, para administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. O Senhor hoje vai liberar aqui unção sobre cabeças, sobre mentes, para que você possa administrar, empreender, cuidar com diligência daquilo que o Senhor está colocando na sua mão. Você precisa de entender que a unção de Deus na nossa vida vai nos capacitar para administrar, para decidir, para empreender, para avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E ele diz assim: o meu cálice transborda. Chega uma hora que o cálice transborda. Chega uma hora que o que Deus começa a fazer na nossa história, isso tem que acontecer, isso tem que passar por essas fases. Tem a fase dos passos verdejantes, que você acha que está tudo bem, que você acha que você conquistou alguma coisinha, aí de repente vem uma grande batalha, uma grande guerra,
Mas Deus está com você, você está lá vencendo. É Deus te preparando. Ele está contigo. Até que chega esse momento. E aí quando chega esse momento, o cálice tem que transbordar. O que significa isso? É a hora que você tem para entregar, você tem para doar. É a hora que você tem para ajudar um outro, aconselhar um outro. Porque cálice vazio, irmão, não serve para nada. Cálice vazio serve para uma coisa, para ser enchido. E nessa noite eu quero liberar sobre vidas aqui. Se o seu cálice está vazio, o Senhor vai encher. O Senhor vai encher. E vai encher mais um pouco. E vai encher mais um tanto. E Deus vai continuar enchendo. E vai continuar enchendo. Até que o seu cálice venha transbordar. Aleluia. Quantos recebem diz amém. Quando o seu cálice transborda, você precisa de expandir. Você precisa de anunciar. Você precisa de falar, você precisa de ajudar alguém, você precisa de aconselhar alguém, você precisa ser luz na vida de alguém. Enquanto o cálice não transborda, deixa Deus continuar enchendo. Mas o Senhor, o bom pastor, quando Ele começa a derramar o vinho sobre um cálice, Ele é farto. Uma das características das bênçãos do Senhor é que a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores. Uma das bênçãos que Jacó ministrou sobre José é a bênção da fartura. Então quando Deus começa a abençoar, quando Deus começa a liberar, quando Deus começa a encher o cálice vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. E aí você pensa, tá bom Deus, mas eu vou encher mais, porque eu quero encher até transbordar na sua vida. Deus ele é abundante. Deus ele não é igual a gente, irmão, que faz a continha, a planilhazinha, que fica lá desenhando o orçamentinho. Deus não é isso não, irmão. Deus ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono da riqueza, Ele é dono da sabedoria, Ele é dono da inteligência, Ele é dono do amor, Ele é dono da terra. Ele é Deus lá em cima, Ele é Deus aqui embaixo, Ele é o Deus criador, Ele é que faz todas as coisas. Ele é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. E aí Davi vai terminando e vai dizer assim: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi conclui então que o seguinte: olha, eu vou passar momentos bons, vai ter momentos difíceis, mas o Senhor vai estar comigo em todos esses momentos. E certamente a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não vai ter um dia que eu vou acordar e eu vou olhar para a janela da minha casa e vou falar assim: será que Deus esqueceu o horário que eu saio de casa? Será que Deus esqueceu? Não. Não vai ter isso. Não teve até aqui e não vai ter isso até a volta dele e até ele permanecer continuamente em nós, conosco, no céu de glórias. Não vai ter. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. E aí talvez você possa falar assim: nossa, mas tem alguns embrólios na minha vida, tem alguns embaraços na minha vida, que é difícil. Não sei se Deus vai conseguir resolver isso para mim. Eu nem sei se Ele está interessado em resolver isso para mim. Se você está aqui hoje e você está decidido a andar com esse Deus, a boa notícia é que esse Deus quer assumir a sua causa. Ele quer entrar com providência na sua vida, e Ele quer resolver as pequenas pelejas, mas as grandes pelejas, os pequenos embaraços, mas os grandes embaraços. Ele é Deus. Ele vai estar com você, manifestando a bondade e a misericórdia dele todos os dias da sua vida. Só faz uma coisa para você: não pare
de estar na casa deste Deus. Não pare de andar com este Deus. Não pare de orar para esse Deus. Não pare de cantar para esse Deus. Não pare, não pare, não pare, simplesmente não pare. Continue. As batalhas que Moisés enfrentou, uma delas, um dos seus assessores segurava uma mão direita, o outro segurava a esquerda. Enquanto Moisés mantinha as mãos para o alto, glorificando a Deus, Israel vencia a peleja lá no vale. Deus está te dizendo hoje: olha, independente do capítulo, do jeito que ele esteja, independente da maneira que esteja a sua vida, você assumiu me servir, andar comigo. Então quero te falar, filho, filha, eu sou o teu pastor a partir de hoje, e eu sou um bom pastor, e nada vai te faltar. Levanta a tua mão então, vai glorificando este Deus, vai adorando este Deus, porque Ele te ajudará. Aleluia, glória a Deus. Vou terminar agora. E aí, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmão, nós vamos habitar na casa do Senhor para sempre. Aqui é nosso lugar. Aqui é nosso lugar. É aqui, em oração, em adoração, que o Senhor vai nos restaurando, vai nos pondo de pé, vai nos fazendo vencer, vai nos fazendo alcançar. É aqui que o Senhor vai restaurando a nossa vida, a nossa sorte. É aqui que aqueles capítulos que a gente tinha vergonha, eles vão passando e vão tendo tantos capítulos da nossa vida de superação, de vitória, que você já tem até coragem de contar ele, porque você quer mostrar o que Deus fez. Você quer mostrar o que Deus fez. Eu estava lá, eu estava fazendo isso, eu estava assim, mas a graça do Senhor me alcançou. No dia de mais escuro, de maior escuridão da minha vida, o meu bom pastor me encontrou. Eu estava lá, uma ovelha machucada, ferida, e o bom pastor me chamou, e me chamou pelo nome, e me lavou, me restaurou, e me fez uma nova criatura. Aquele passado lá já não existe mais, porque agora tudo se fez novo, e eu posso glorificar este Deus, eu posso adorar este Deus, aleluia.